A mensagem deste vídeo, ela começa fazendo uma pergunta àqueles que estão ouvindo e vendo. Você já xingou Deus através do pensamento? Se você diz sim, quantas vezes ocorreu isso? Ou em que período da sua vida isso se intensificou? Mais uma pergunta. Você consegue controlar esses xingamentos? Esses questionamentos? Mais uma pergunta. Você consegue parar isso automaticamente ou demora um pouco? Por muito tempo eu estive aflito. Por muito tempo mesmo eu estive aflito. Quando vem aqueles pensamentos em que não externalizamos eles com a boca, mas nós ficamos remoendo e fica quase que notório o nosso pensamento dialogando, repudiando, reclamando, brigando, xingando. Mas não é qualquer pessoa, e sim a Deus. Questionando as coisas, por que está acontecendo determinado fato, por que Deus não interviu, o que está acontecendo. O Senhor fez separação de pessoas. Por muito tempo eu estive aflito, imaginando como é que pode alguém que se quebranta com louvor e ora, derramando lágrimas, e depois, por um breve período, em pensamentos fica xingando a Deus. Mas saiba que esse tipo de pensamento, ele não vem de Deus e quase sempre não é seus próprios pensamentos. Veja bem, qual é a melhor estratégia do inimigo para fazer nós pecarmos quando ele tem a vantagem de não ser visto a olhos nus? Você não consegue ver os demônios aos olhos nus, não consegue ver eles a todo momento, a não ser aqueles que têm o dom de visão, mas você não consegue ver como é o mundo espiritual, a menos que Deus te dê essa possibilidade. Então se entende que a melhor forma do inimigo se esconder nesse tipo de situação, se passar pela nossa própria mente. E quando eu descobri nisso, eu comecei a meditar, mas então não sou eu que estou xingando a Deus, não sou eu que estou reclamando. Talvez seja a minha carne gritando, incomodada, mas não. Claramente nota-se que o inimigo utiliza aí muito dessa estratégia. Se você está nesse período, você está passando por isso, saiba que você está sofrendo um ataque na mente. E o inimigo, quando atacar a tua mente, ele não vai falar: olá, bom dia, prazer, meu nome é Satanás, eu estou aqui fazendo uma bagunça na tua mente. Não. Ele vai se passar como sua própria mente, tentar se apresentar a ti como se você mesmo estivesse pensando, você mesmo estivesse meditando, você mesmo estivesse fazendo tudo isso que eu já falei, reclamando, brigando, xingando. E observe que quando esse tipo de situação se volta para Deus, é mais nítido ainda saber que nós estamos sofrendo o ataque na mente. Então não precisa ficar se martirizando agora, mas saiba que você tem agora a resposta do porquê. Que muitas vezes sua cabeça está um turbilhão de coisas e você já não consegue mais controlar. É pensamento de derrota, é pensamento de raiva, é pensamento de ira, é pensamento de vingança, é questionamento diante de Deus, é vontade de xingar a Deus, e muitas vezes em pensamentos começa a xingar a Deus, começa a brigar, começa a reclamar, começa a dizer por que Deus me colocou no mundo. O inimigo está usando as artimanhas dele
para tentar contaminar o teu coração através daquilo que você pensa. E essa batalha na mente, ela tem que ser vencida, ela tem que ser trabalhada e vencida. Muitos pregam que nós sofremos esse ataque na mente quando nós não temos o capacete da salvação. Mas eu faço uma pergunta. Se nós tivermos o capacete da salvação, isso é uma demonstração real de que nós somos salvos? E se nós não tivermos o capacete da salvação, isso quer dizer que nós não somos salvos? Na verdade, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Está lá em Filipenses capítulo 8. Capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Ele está escrito, ó. Filipenses 4, 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Ora, se tudo que ele falou aqui, ele está nos dando uma orientação pelo Espírito Santo, é nisso que tu deve pensar? Então, se tiver alguma coisa decorrente, ao contrário de tudo isso, não vem da parte de Deus, e não é uma orientação de Deus para a gente ministrar. Dizem que, e eu creio muito, dizem que, baseado no texto da palavra de Deus que diz assim, ó, que maldição sem causa não se cumpre. Na verdade, ela diz, assim como a andorinha que voa e não tendo onde pousar, assim a maldição sem causa não se cumpre. O que isso quer dizer? Se ela não tiver onde pousar, ela vai ter que continuar andando. Agora, se ela achar um lugar para pousar, ela vai ficar descansando ali por um bom tempo. Então, quando o pensamento está perpetuando ali, você pode viver aquele pensamento, aquela revolta no pensamento. Ele pode pousar, mas ele não pode ficar. Porque se ele ficar ali descansando, ele vai automaticamente contaminando o coração. Repito, olha o que o apóstolo Paulo falou. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e digno de louvor. Isso, pensai. Então não se martire. Se você está, neste momento, passando por essa batalha, você tem que vencer isso. É fácil? Não é. Quem foi que diz? É uma batalha, mas você tem como vencer. Comece a meditar na palavra de Deus, comece a encher sua mente com a palavra de Deus, lendo Bíblia, lendo, ouvindo pregação. Dizem que mente vazia é a casa do diabo, então não deixe sua mente vazia. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.